Nasci para amar, nasci para servir, é o nosso tema. Nasci para amar, nasci para servir. Nasci para amar, nasci para servir. Vemos um mundo tomado, por tantos conflitos, um mundo polarizado. Eu fico imaginando, eu estava pensando, vendo esta cena, eu penso em Jesus lavando os pés dos discípulos, aqueles pés empoeirados. Jesus, ele sabendo quem ele era, ele tomou uma toalha, cingiu-se, e ele se aproximou de Pedro e disse: olha, eu vou lavar os teus pés. Isso é uma disposição para servir. Só alguém que sabe quem é de verdade se dispõe a fazer isso. Porque quando nós temos as nossas crises de identidade, não sabemos quem nós somos, nós queremos impor sobre os outros alguma coisa. Mas quando nós sabemos quem nós somos, e quando nós temos a revelação de quem é Jesus, foi o que nós ouvimos domingo pela manhã, do apóstolo André, quando ele disse: tu és o Cristo. Jesus disse: você é Simão, mas a partir de agora você vai ser uma pedra. Alguma coisa vai mudar na sua identidade. Então, quando você tem o entendimento e a revelação de quem é Jesus, Jesus revela quem é você. E quem é você em Cristo Jesus? Você é uma nova criatura. O apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha quem nós somos. Com um propósito: fazer o que nesta terra? Fazer o que nesta terra? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus está dizendo: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma, não estejam preocupados por nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o que nós temos visto nessa nação, diante de tanta polarização e tantas discussões, humilhação, a vergonha do nosso Congresso Nacional, diante desta CPI tão horrorosa, que diminui as pessoas, e tanta afronta. E quando você conversa com alguém diz assim, e é impressionante, porque há um sentimento que vem muitas vezes dentro de nós, dizendo: não podia morrer pelo menos a metade? Mas eu fico imaginando e pensando: será que seria este o pensamento de Jesus? Eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado, por servir Jesus. E ele olha, ele vê os céus abertos, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O desejo do meu coração é que nós caminhamos para essa dimensão. Eu olho isto, eu me arrepio, porque eu penso em Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Olha como foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o seu Filho unigênito, único, e Ele enviou ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, e Deus nos amou de tal maneira. Só existem duas expressões na Bíblia que falam de tal maneira. Em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7, uma bênção tal, e Deus nos amou de tal maneira. Ali fala a respeito da fidelidade, que Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal, que dela nos advém a maior abastança. Deus nos amou de tal maneira, é uma coisa inexplicável. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, nos afastamos da casa do Pai,
Fomos viver os nossos próprios prazeres e deleites quando nós olhamos a parábola do filho pródigo. Assim nós estávamos. Mas Ele mesmo assim nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. É impossível amarmos as pessoas se não fôssemos amados por Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho. E Jesus, em pessoa, Ele também nos amou ao ponto de se entregar para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário. Quem teria amor assim? É possível que alguém ousasse morrer por um filho e ousa morrer por um filho. Algumas pessoas ousam morrer pelos seus filhos, se colocam à frente, pela sua família, ou mesmo por alguns amigos. Mas quem ousa morrer pelo inimigo? Pelos inimigos? Quem ousa morrer? Só ousa morrer por alguém que é inimigo, alguém como Deus, que é amor. E Deus derramou o seu amor sobre nós, para que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Eu acredito que nós seremos grandemente abençoados e ampliados nessa jornada e nessa caminhada. E mesmo diante desse cenário de horror, nós estamos vendo com os nossos olhos naturais a bênção de Deus se manifestando na nossa nação. Não tem explicação. Não tem explicação. Tem explicação? Não tem. Em todo o cenário mundial entre as nações, o Brasil entra em evidência com resultados positivos. E nós vamos proclamar a erradicação da pobreza, da miséria e da ruína pela manifestação do poder de Deus nos territórios que nós adentrarmos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus se entregou. Na verdade, muitos procuraram tirar a vida de Jesus. Quando ele estava em Nazaré, levaram Jesus para um monte alto para empurrá-lo, precipitando para que ele morresse. Mas ninguém podia tirar a vida de Jesus. Ele disse: a minha vida eu mesmo a dou. Ninguém podia tirar dele, porque ele não tinha pecado. A morte não tinha domínio sobre ele. Então ele vai se entregar na cruz, e ele vai atrair sobre si os nossos pecados. Imagina isso. Alguém assumindo o seu lugar de maldição e fazendo-se maldição no seu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Jesus, pelo seu amor e o amor do Pai, ele se entrega e ele assume o meu lugar de maldição. Ele assume sobre si, ele leva sobre si os meus pecados. Quando você lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 52, depois entra no 53, no finalzinho do capítulo 52, a Bíblia diz que muitos pasmaram ao ver Jesus na cruz. Ele estava tão desfigurado, mas tão desfigurado, porque naquele momento ele atraiu sobre si todos os tipos de enfermidade. Todos. Imagina. Todos os tipos de enfermidade Jesus atraiu sobre ele. E muitas enfermidades deformam o corpo. As pessoas, ao olharem para Jesus, elas ficaram pasmadas, paralisadas, como que horrorizadas. Mas naquele momento ele se fez maldição, expressando o amor do Pai para resgatar toda a humanidade. Filipenses 2 diz assim: que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É um convite para mim e para você. Que haja em você, que haja em mim, que as pessoas possam ver em nós nesses dias as marcas de Cristo,
há tanta competitividade, e precisamos, ora, sermos valentes mesmo, determinados. Mas eu acredito que podemos ser valentes, determinados e ousados, e ao mesmo tempo amáveis, dóceis. Essa mistura que parece que não é compatível, de gentileza, de doçura, de meiguice, em meio a uma sociedade meio que robotizada, diante de tantos atritos e oposições que encontramos neste mundo, um mundo tão competitivo, tirando essa sensibilidade, essa percepção, impedindo muitas pessoas de se expressarem em amor e também na disposição de servir. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. A mãe de Tiago e de João, ela era a esposa de Zebedeu, e ela veio a Jesus e adorou Jesus. Jesus falou: o que você quer? Ele falou: olha, eu tenho um pedido, eu quero que você permita que os meus dois filhos, um se assente à sua direita, outro à sua esquerda. Olha o pedido. E os outros 10 ouviram. Aí criou-se um problema, porque os outros talvez também quisessem estar à direita e à esquerda. Falou: por que a mãe dessas criaturas vem a Jesus pedindo este lugar de destaque? Jesus falou: tudo bem, preste atenção. Aqui neste mundo, aqueles que governam, eles são os maiores. Aqui neste mundo, os governadores, aqueles que governam, que têm autoridade, que têm pessoas que trabalham para si, eles são maiores. Mas ele vai dizer assim: mas no reino de Deus é o contrário. É o contrário. Se você quer ser o maior no reino, se você quer ser o maior no reino, sirva. Sirva. Nesta noite eu estou aqui para servir vocês. E para servir vocês, esta mesa, esse banquete. Quantos aqui trabalham com cozinha? A Eliane tem uma cozinha, feijão e arroz, não é isso? É uma delícia. Mas alguém tem restaurante? Tem restaurante. Ah, Paola? Deus que abençoe. Olha só, para que o alimento seja preparado amanhã, tudo já foi adquirido bem antes. Algumas pessoas vão ao Ceasa 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para escolher os melhores alimentos. E é trabalho duro. Eu ganhei uma cesta lá da Parisienne, ganhei da apóstola Marisa, tá bom? Paola chegou lá em casa para entregar a cesta, quase que eu falei, ela falou: não, é a apóstola que mandou. Obrigado, Paulo. Mas ela teve que levantar mais cedo para entregar uma cesta lá na minha casa. Mas foi um presente da apóstola, e ela teve que levantar bem mais cedo para poder chegar no horário que a apóstola pediu. É assim que acontece. Amanhã é feriado, se você quiser tomar um cafezinho lá na casa da avó, na Parisienne, fica à vontade. À tardezinha eu vou estar lá pela casa da avó, não vou poder estar lá na Parisienne, que lá tem muita gente, está assim. Mas aquelas pessoas que estão servindo, elas estão sendo remuneradas para servir. Então não fique constrangido em ser servido. Amém, queridos? Quando vamos a um restaurante, as pessoas, elas estão ali trabalhando e elas são remuneradas para servir. E isso é bom, mas elas são remuneradas. E alguém pode dizer assim: mas e aí, quando eu vou servir no reino, o que eu ganho com isso? Nós temos pessoas hoje trabalhando no nosso staff, nos estacionamentos, servindo por amor. Não sei se você já observou, servindo por amor. Nós temos ali advogados, empresários, engenheiros, tudo, você imaginar, tem ali servindo. Eles se colocaram à disposição para servir. Outro dia uma irmã chegou para mim e falou: apóstolo, eu quero começar a servir. Eu me aposentei, trabalhei 36 anos e quero continuar trabalhando e vou continuar trabalhando, mas eu quero me colocar à disposição para servir. Ela trabalhou na Secretaria de Educação, concursada há muitos anos. E ela falou: eu quero começar servindo lá no staff, lá no estacionamento.
E domingo eu cheguei ali, ela estava toda arrumadinha assim. Aqui na igreja ela vem de salto alto, estava de tênis. Ela falou: nunca uso essa roupa, apóstolo, mas eu coloquei essa roupa aqui para servir. Estava lá com a camiseta, servindo por amor. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Disposição para servir. E alguém pode perguntar assim: mas existe recompensa? Aqui neste mundo, quando você serve alguém que você foi chamado e você é remunerado para servir, você tem uma recompensa. Mas no reino de Deus, isso está acontecendo aqui. Você não imagina quantas pessoas estão servindo nesse momento para que você esteja aí sentadinho. Quantas pessoas chegaram 1 hora e meia, trabalharam o dia todo para que você estivesse aí sentadinho. Está vendo aquele câmera? Ele parece que ele é invisível, né? Eu estou falando agora, vocês estão vendo, mas é uma pessoa, nem veio câmera. Na verdade, ele está trabalhando, ele está servindo. Temos aqui o nosso tecladista, temos os nossos músicos, temos pessoas lá na transmissão. Será que existe uma área no reino de Deus em que eu possa servir? Eu quero dizer para você, existe uma área no reino de Deus que você pode servir. E aí você diz: apóstolo, o que eu vou ganhar com isso? Eu quero dizer para você, a vida eterna, e nesta terra ainda 100 vezes mais. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí você diz: apóstolo, mas eu sou um empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, qual o problema? Eu fui empresário, eu servia, e eu continuo servindo. Eu sou apóstolo, e aí sim o nível para servir, a exigência ainda tem que ser maior. Eu vou dizer para vocês, se eu fosse olhar pelo prisma natural, eu falei para o pastor Aldo, ele falou: pai, por que você não me escalou para pregar? E quando eu estava ali, eu falei: Deus, me dá graça para poder pregar, para que as pessoas sejam abençoadas. Eu orei, eu estudei, eu meditei, mas é necessário que haja graça, unção, para que você seja tocado, não apenas na sua mente, na sua alma, mas alcançado no seu espírito, saindo deste lugar fortalecido, para prosseguir na jornada, vivendo o plano perfeito de Deus. Você foi chamado para amar, você nasceu para servir. Diga: eu nasci para amar, eu nasci para servir. Quando nós olhamos para a parábola dos talentos, fala a respeito de certo homem que saiu da sua terra, foi para um lugar distante. E ali, se você olhar o texto, está falando de Jesus, que ele sai e ele vai confiar a pessoas talentos, mas ele vai voltar para a prestação de contas. E a um ele deu 5 talentos, eram servos, pessoas que estavam ali para servir. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento, e aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou, ele se esforçou, ele granjeou, e ele conseguiu mais 5 talentos. O que recebeu 2 se esforçou, trabalhou, eram servos, trabalhadores, e ele granjeou, ele alcançou mais 2 talentos. E o que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento. Eu pergunto para você: quantos talentos você recebeu do Pai? 5, 2 ou 1? Não existe ninguém nesta terra que não tenha recebido talentos. Pode ser que você recebeu 1, mas recebeu, e você vai servir com aquele que Deus te deu, que é 1, e vai granjear outros talentos. Interessante por quê? Porque tem a recompensa. Aquele que granjeou e alcançou mais 5 talentos, aquele senhor disse assim: servo, olha só, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Olha só que ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Quando você se dispõe a servir por amor, você vai ser inundado pelo gozo, pela alegria do Senhor. Começa a servir, experimenta. Você tem conversado com pessoas frustradas, decepcionadas, amarguradas, rancorosas, ressentidas. Comece a tentar e observar se elas estão servindo em alguma coisa. A maioria delas querem ser servidas, mas não querem servir. Servo bom e fiel
Você está sendo fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo. E algumas pessoas podem pensar assim: está falando de uma coisa futura. Entra no gozo agora. Comece a desfrutar da presença agora, da glória agora. Aquele que enterrou o talento, servo mau e negligente, ele foi levado para um lugar onde havia ali como que ranger de dentes, lugar escuro. Eu preciso encerrar, mas eu quero ler com você, que não é um poema, não é uma poema, simplesmente um poema que nós vemos pessoas cantando. 1 Coríntios capítulo 13, olha esse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se fosse olhar pelo prisma natural, ele poderia ser um homem completamente amargurado, porque afinal de contas ele servia a Deus, e servindo a Deus, ele vai passar por momentos difíceis. Eu disse o quê? Servindo a Deus, ele vai passar por momentos difíceis, ele vai passar por naufrágios, ele vai passar por prisões, ele vai ser desprezado até pelos próprios irmãos. Ele diz: Demas me abandonou, escolhendo o presente século. Demas me deixou, escolhendo viver uma vida de pecado. Ele se afastou de mim. Depois ele fala a respeito de Tiago, ele vai falar a respeito de Timóteo, de João Marcos e Timóteo, que foram como que refrigério para ele. E ele poderia ser um dos apóstolos mais amargurados por servir a Cristo e padecer tanto. Ele podia ter nutrido um ódio no seu coração em relação àqueles que o ofenderam, o desprezaram, o rejeitaram. Mas ao invés disso, ele vai falar sobre o amor. E olha o que ele diz, 1 Coríntios 13, 1-8: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como que pode alguém entregar todos os bens para distribuir aos pobres, e isso não ser uma expressão de amor? É possível? Lógico que é possível. Grande parte, não todos, daqueles filântropos, eles fazem filantropia para promover os seus próprios nomes. Você pega artistas que estão em evidência, eles colocam o nome em uma instituição, e eles atraem pessoas investidoras porque tem um nome. Isso não é amor, isso é uma autopromoção. Por isso que ele está dizendo: ainda que eu entregasse todos os meus bens, ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele vai dizer: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Olha isso, não se ressente do mal. Quantos de nós, quando ofendidos, ficamos ressentidos? O amor é muito mais do que um sentimento. São atitudes, são gestos.
O amor do Pai foi expressado através do Filho. E diz mais: o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, e havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Versículo 13: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O maior é o amor. É maior que a fé, é maior que a esperança. Olha o que ele está dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça toda a ciência, todos os mistérios, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ele diz: se não tiver amor, olha o que ele diz: se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como sino que retine. Simplesmente um som vazio. Diz mais: nada serei, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, eu quero destacar aqui 16 coisas. Olha o que ele diz. São duas afirmações. O amor é paciente. O amor é paciente. Suporta as ofensas, as injúrias. O amor é paciente. Ele suporta. É fácil ser injuriado. É fácil ser acusado injustamente, mas o amor suporta. O amor é paciente. E diz mais: o amor é benigno, é gentil, é bom. São duas coisas afirmativas. E agora eu quero destacar aqui 8 nãos que ele diz. Olha o que ele diz: não arde em ciúmes, não se ufana, se vangloria, não se envaidece. Diz mais: não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não se conduz inconvenientemente. Não se exaspera, fica enfurecido. Não se ressente do mal. Não se ressente do mal. E não se alegra com a injustiça. O amor se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Você pode aplaudir o Senhor? Para fechar, ouçam: o amor nunca falha. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Que sejamos batizados nesta noite e que haja em nós o mesmo que houve em Cristo Jesus. Imagina ele descendo dos céus, entrando nesse cenário de tantos conflitos, se colocando à disposição para servir, sendo obediente até a morte e morte de cruz.